Fala galera do Camisa 23, mais um resenha do Camisa começando, hoje com um tópico de muito debate e muita polêmica. As 25 melhores trocas do século 21 na NBA até aqui. Deixe seu like, deixe seu comentário se você concorda com essa lista. Se você concorda com os comentários que a gente vai fazer aqui, eu, Lucas, Marcos, para analisar essa lista aí, que é da CBS Sports. O que é CBS, cara? CBS Sports, uma empresa de mídia dos Estados Esclarecedor. Esclarecedor. CBS. Podemos começar? Ou vocês querem fazer algum Vamos. comentário antes? Não. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Vai Deixa ser os uma comentários. conversa problemática pra você, torcedor do Dallas, hoje, né? Vai ter Falar sobre vai ter umas troca é trocas- sempre difícil. Provavelmente. Não, Da no vídeo de PST. piores, talvez ele esteja em primeiro. Talvez. Então essas são as piores. As melhores. As melhores. As melhores trocas do século. Do As século. melhores de acordo com ele. Talvez as melhores incluam os piores, Tá. depende. Depende de qual time, né? Melhor, É, então. melhor pra quem, né? Exato. Melhor pra quem, pior pra quem. Perfeitamente. Por exemplo, a primeira troca, que é a 25ª da lista, é a fatídica troca que levou o Carmelo Anthony pro meu Knicks. E, futuramente, com as escolhas de draft, eles conseguiram aí garantir o nosso querido Jamal Murray, que depois foi campeão com o Denver Nuggets. O que vocês têm a dizer sobre essa troca estar na 25ª posição? É por causa do Knicks ou do Nuggets? Eu imagino que eles estão falando que foi a melhor pro Nuggets. Claro. Mas, cara, assim, eu não sei se essa foi uma das melhores, porque foi só um draft pick. Né? Foi uma escolha de draft que Não. acabou sendo... Não, deixa eu te falar aqui o que foi a troca. A troca foi... Me fala a troca inteira. Pô, pior que aqui não mostra. Achei que estaria aqui. Não, mas foi uma troca que envolveu o Raymond Felton, Gallinari, pick de draft. Foi uma troca de basicamente um time inteiro. Sim. Pelo Carmelo Anthony e o Chauncey Billups naquela época. O Knicks acabou não fazendo nada com aquele pacote. O Chauncey Billups aposentou logo depois. O Carmelo depois também se machucou e foi embora. Não conseguiu levar esse time nem para uma final de conferência. Enquanto o Denver Nuggets se manteve disputando ali no Oeste, né? Chegando em playoffs, indo para jogos sets ali com o Lakers em primeiro round. E o Knicks ficou para trás. Tanto naquela época quanto hoje em dia. Cara, na época até parece ser uma troca justa. Sim. Na época, eu acho que o pessoal até olhava, pô, o Knicks venceu essa troca. Assim, já existia um bafafá assim dentro da própria torcida de que a gente tinha pago demais. Sim. Mas valia o preço porque o Knicks era um time desesperado, né? E O também- Knicks estava 7 anos sem pro playoff. E qual foi a última estrela que vocês tinham, que é o Stephen Marbury? O Stoudemire tava naquele time já, mas Sim. pô, o Stoudemire, né? Mas ele já tava, isso foi pós-lesões, o joelho dele já tava meio fudido. Mas assim, um All-Star mesmo foi só aquela época, Marbury, Allen Houston, Sprewell, que vocês no início, tinham no início do século. que tinham estrelas que realmente traziam resultado. Mas eu vou te falar, cara, na época tudo bem, mas no longo prazo, pô, fica pesado pro Knicks. E eu acho que essa aí é uma das piores trocas da história. O máximo que vocês foram foi semifinals, né? Semifinais, Semifinais. entendeu? Eu acho que ficou salgado pro Knicks e se a gente for fazer uma lista de E eu 25 piores trocas, essa aí vai estar. Eu garanto que se o Knicks tivesse essa escolha, Claro eles não que- iam escolher o Jamal Murray. Claro, Eles não iam escolher claro. o Jamal Murray. Eles iam escolher qualquer outro cara ali que, pô, eu nunca vi uma franquia ser tão ruim de escolha de draft igual o Knicks. Isso É que agora, olhando no muito contexto boa. geral, fica muito fácil falar que o Nuggets venceu essa troca, porque o Nuggets tem um título, né? Exato. E o Jamal Murray é uma peça fundamental até hoje no Denver Nuggets. Foi ainda mais na época que eles ganharam um título lá em 2023. Então, olhando o contexto inteiro, foi a troca perfeita pro Denver Nuggets, que eles souberam fazer as decisões corretas. Mas olhando aquele cenário lá de trás, parecia fazer sentido pro Knicks. E o Carmelo, beleza, nunca chegou em final de conferência, tudo, mas se tornou um ícone lá pra franquia de Nova York, né? Agora, na 24ª posição, falando em título, falando em final, Andrew Wiggins foi trocado pro Golden State Warriors em fevereiro de 2020, o D'Angelo Russell foi pro Minnesota Timberwolves, e por incrível que pareça, essa troca mudou a história da NBA. Sim. Porque sem o Wiggins naquele time de 2022 é inimaginável, e cara, que palavras loucas de serem ditas, é inimaginável que o senhor Stephen Curry tivesse ganho aquele título em 2022, porque o Wiggins foi muito importante naquele time. Sim, Cara, claro. tirando o Steph, o Wiggins foi o jogador mais importante do Warriors. Foi. Pra mim, ele foi mais importante do que o Draymond e também o Clay. Foi ele que marcou o Tatum e o Jalen, né? O Jalen Brown foi na final de... E, cara, ele teve uns jogos muito bons também. Teve uns jogos que ele marcou muito bem. Teve 16 pontos, 20 pontos em jogos, então... E, cara, apesar do... Na última troca, pelo menos o Carmelo, assim, foi um All-Star. Ele foi scoring champ. foi cestinha da liga. O D'Angelo Russell literalmente caiu muito de produção. É, e foi quase essa época aí de Minnesota que ele virou assim de...
pô, ele era esse All-Star no Nets, e ele não é mais esse cara. É igual, no Timberwolves foi quando nós concretizamos ali, esse cara não é mais um All-Star, não é nesse nível. Então, pra mim é... Cara, eu acho que assim, o Warriors claramente ganhou essa troca porque... Foi campeão. Não, eu não ia nem falar isso, porque tipo, também foi a melhor versão do Andrew Wiggins que a gente já viu. Tipo, pô, ele foi lá a primeira escolha do draft de 2015, se eu não me engano. Pô, acho que foi a primeira vez que a gente viu o Andrew Wiggins jogando no potencial máximo dele. E, óbvio, tinha muita expectativa dele, ele acabou não correspondendo com o próprio Timberwolves. Ele foi first pick, né? O first overall pick. Foi naquela troca do Kevin Love, Sim. Né? Trazendo o Kevin Love pra ir pra Cleveland. Então, cara, acho que foi a primeira vez que a gente viu o Andrew Wiggins jogando o que se esperava dele. E com o Curry do lado dele, aquilo trouxe um título pro Golden State Warriors. Tinha Klay Thompson, tinha Draymond Green, tinha várias Mas na peças. época, eu lembro quando eles fizeram isso, o Wiggins estava sendo muito questionado por não valer o hype de primeira escolha, Sim. não conseguindo levar o Wolves pra algum lugar, né? Mas é aquilo, é aquela mudança de cenário. Pô, em Minnesota, Exato. essa troca aconteceu em 21, 22, né, nessa época, né? Pô, a primeira vez que ele sai do Minnesota Timberwolves, é essa mudança de cenário, mudança de perspectiva. Pô, o cara vai jogar com o Stephen Curry, que já tem uma carreira consolidada na liga, e isso te motiva a ir performar, né? Não, e o que pesava, eu acho que o Wiggins, cara, ele tinha recebido um máximo no Timberwolves. Então, essa pressão em cima dele era imensa mesmo, tanto por motivo de cap quanto por motivo do que ele tava entregando em quadra. E o que pesa mais, mano, é que o D'Angelo Russell foi pro Minnesota Timberwolves, ele que quis ir, se eu não me engano, na época, ele quis ir. E que saiu do Warriors, né? Ele queria ir pro Wolves, especificamente, jogar com o Anthony Towns. Porque eles eram amigos de Isso. infância, eles jogaram juntos no AAU, né? E não saiu nada dali, cara. Isso que deixa a troca mais tensa. Se pô, o D'Angelo Russell e o Karl Anthony Towns tivessem formado numa dupla pelo menos interessante, pelo menos legalzinha ali de ver, né? O D'Angelo Russell tivesse ficado, eu acho que não seria uma troca tão absurda. Apesar do Wiggins ter dado um título, mas enfim. Não, é isso que eu tô falando. Quando ele chegou no Wolves, assim, foi meio... Quando definiu que esse cara não é o cara. Pois é. Então. E aí é que acabou juntando o Karl Anthony Towns, que é conhecido por ser soft, e o D'Angelo Russell, que também é conhecido por ser um jogador soft. Inconsistente. Também, então... O Warriors, pra mim, logo de cara já ganha essa troca, porque eles conseguiram um bom jogador, tipo, nesse papel de rotação com o Curry sendo a principal estrela da Principalmente liga. o fit era muito bom, né? Você tinha o Curry e o Klay backcourt, aí você tinha o Draymond no frontcourt e você precisava daquela ala. O Kevon Looney lá como Mas, pivô, que tava jogando bem demais. O Wiggins era um encaixe muito bom Sim. naquele time ali. Troca sensacional, então, para o Golden State Warriors. E agora a 23ª tem a troca do Chris Paul pro Suns, que acabou garantindo ao Suns uma final de NBA, né, em 2021, com aquele time com Devin Booker. E a troca foi o Chris Paul e o Abdel Nader pelo Kelly Oubre Jr., Ricky Rubio, Ty Jerome, Jalen Leck e uma escolha de primeira rodada. São jogadores que não Brilham os olhos. brilham os olhos, não renderam no Thunder, né? Sim. Não entregaram nada de diferente no Thunder. E o Chris Paul conseguiu aí conduzir esse Phoenix Suns para uma final de NBA. Tem uma esperança nova, né, pros torcedores de pois Phoenix, né? Não, só o fato do cara levar um time, o Phoenix Suns pra final da NBA, gente. Já é um fato impressionante. Já é um fato se absurdo. você pensar, o Phoenix foi para aqueles 3 finais na história, 93 com o É. Barkley, aí lá em 75 contra os Celtics, ou 76, foi a terceira vez que a franquia foi para as finais, então para um time que só foi para lá 2 vezes na história inteira, é bom. Aí você vê que os jogadores, assim, você vê os outros jogadores, assim, Kelly Oubre, Ricky beleza, Rubio, pô. Ricky Rubio, mas Ricky Rubio naquela época ali não era, se fosse o Ricky Pô, Rubio... já não É. era nada, já não era nada. Se fosse o Ricky Rubio FIBA, era uma coisa. Mas é o Ricky Rubio da NBA que... Ty Jerome não era o Ty Jerome que é hoje. Pois é. Na 22ª posição, quando o Grizzlies trocou Quentin Richardson pelo Zach Randolph. Isso realmente, cara, é um... Só de olhar pelos nomes você já sabe que é um impacto absurdo que o Grizzlies teve, né? Sim, sim. E o Zach Randolph com o Marc Gasol fizeram uma dupla de garrafão. Histórica é uma palavra forte, né? Mas marcou a época, Assim, vai. pra história do Grizzlies foi histórico. Justo. Porque o Grizzlies não tem história. Então, pros padrões do Memphis Grizzlies, né? Tanto que o Zach Randolph tem a camisa aposentada. Sim. sim. É um jogador querido, né, na história do Memphis Grizzlies, né? Sim, Junto com sim. o Marc Gasol, o Mike Conley. Na 21ª posição, essa aqui é do seu interesse. A troca da noite do draft de 2018, que levou o Trae Young pro Atlanta Hawks e o Luka pro Que Mavericks. posição é essa? 18? 21. 20? Nossa, 21ª tô posição. Mas adiantado. agora que o Luka tá em Los Angeles, quem ganhou essa troca?
quem ganhar um título primeiro. Mas Se Trey o tá lá Dallas ainda. ganhar o título, então o Dallas vai ter que ganhar essa Não, porque troca, né? foi a troca do Luka que levou o Anthony Davis pra lá, né? Tá bom. Se ganhar o título, porra. Ah, com a peça... Sim, Ah. sim. Quem ganhar um título vai ser o vencedor disso aí. Porque Se hoje- ninguém ganhar um título, vai ficar no 0x0, pô. nós temos o Trey, que foi até uma final de conferência. Final de conferência. E o Luka, que foi numa final de NBA. Né? Ah, gente, eu vou falar pra vocês. O Dallas ganha essa troca, sabe por quê? O Luka salvou a franquia do Dallas. É. O Hawks, Sim, sabe? eu não sei, o Hawks sempre foi esse time que, tem aquele time ali de meio de tabela, sempre é um time que tá por ali. Que Eu às acho vezes que belisca alguma coisa. Isso. Se o Dallas não tivesse o Luka, mano, é aquilo que a gente já falou sobre Las Vegas. Não, porque o Lucas chega na última temporada do Dirk. É. Então foi a passagem de bastão perfeita. Você sai de um europeu que foi o rosto da sua franquia por 20 anos e tecnicamente era pra ser o próximo europeu que ia ser o rosto da sua franquia pelos próximos 20 anos. Mas eu acho que assim, foi uma troca win-win porque foi um acordo que já estava preparado na própria noite de draft, né? O Atlanta Hawks, ele queria o Trae Young e o Maverick já estava de olho no Luka, então isso foi meio que acordado. Ah, então beleza, o Hawks vai pegar o Luka na terceira escolha, o Mavericks vai pegar o Trae Young na quinta escolha, eles só vão trocar os direitos logo depois que oficializar essas escolhas. Acho que foi uma troca win-win, olhando assim, na questão jogador por jogador, eu acho que Dallas saiu ganhando, porque eu acho o Luka melhor que o Trae Young, né? Mas eu acho que assim, o Atlanta Hawks tá conseguindo montar um time muito bom para essa temporada ao redor do Trae Young. Tem umas dúvidas, né? Pô, né? Será que ele vai assinar uma extensão? Estão demorando para mostrar uma proposta para ele, né? Então tem essas pequenas desavenças. Mas olhando agora é aquilo. Um deles está no time, o outro foi trocado, né? Então agora eu acho que eu posso estar sendo clubista aqui, mas ainda acho que Dallas ganhou essa troca um pouco mais. Mas o Atlanta Hawks meio que chegou mais perto, sabe? Por conta da troca, porque agora o Dallas não tem mais o Luka. 20ª posição agora é do interesse do meu amigo Marcos Araújo. A reconstrução que Brad Stevens promoveu no Celtics entre 22 e 23. Basicamente, o time foi construído ao redor do Tatum e do Jaylen Brown, né, de uma forma muito mais clara. A época que o Porzingis veio pro Celtics, o Marcus Smart vai pro Grizzlies. E aí? Eu acho que foi uma troca muito boa, porque nós tinha o Drew Holiday na equipe. Nós basicamente temos um defensor do ano, que é o Marcus Smart. Aí trocamos ele para um melhor defensor, que é o Drew Holiday, um cara que tem experiência e não era tão maluco com a bola também, porque você tem umas bolas aqui que o Drew Holiday também é mais novo, né, que o Marcus Smart. O Drew Holiday também é mais novo, né? Não, Marcus Smart é mais... Marcus Smart é mais novo? Marcus Smart é mais novo. Mas eu acho que o Porzingis meio que era uma carência no time. Que nós tínhamos o Al Horford, mas o Al Horford tá ficando mais velho. Então eles precisavam de um nome ali. E, cara, eu lembro quando o Porzingis estava no Wizards, ele teve uma das melhores temporadas dele. Jogou mais de 65 jogos, 24 pontos por jogo. E foi depois de umas temporadas ruins em Dallas, onde todo mundo meio que descartou ele. Sim. Jogou ele lá pro Wizards, ele teve uma temporada boa. E o Brad Stevens e o Celtics meio que ressuscitou a carreira do Porzingis. E olhando hoje, nenhum desses jogadores estão nesses times. Sim. Né? Então meio que foi... Mas o Celtics conseguiu o prêmio máximo, que foi o título. Que foi o título. Pois Então realmente foi um... E ganhar um título com o Celtics a gente sabe que não é fácil. É uma coisa só- que é de 20 em 20 anos, né? só aconteceu, né, 17 outras vezes. Então... Aí o Drew Holiday, obviamente o Malcolm Brogdon ganhou sexto homem com o Celtics. Lembrando também que esse Celtics foi para as finais contra o Warriors, né? Então o Marcus Smart era um jogador que já jogou finais, Malcolm Brogdon também jogou finais com a gente, o Robert Williams era bem promissor, teve alguns problemas de lesão. E lembrando que isso foi depois da troca do Damian Lillard, né? O Bucks trocou o Drew Holiday com o Damian Lillard, o Drew Holiday estava indo para Portland, Celtics entrou em contato, e eu lembro quando essas trocas foram feitas, a galera do Celtics ficou muito puto, porque assim, todo mundo gostava muito do Robert Williams, que é o Time Lord, né? Ele é um moleque de, naquela época, talvez 21, 22 anos, então tinha aquela esperança dele ser um jogador muito bom. Aí a galera recebendo o Porzingis, falou assim, pô, esse cara é de vidro, a hora que ele fez em Dallas, quando E o Robert Williams também não é o mais saudável da liga. Também. Mas, obviamente, veio o título e é O isso. Celtics é suficiente, né? Quem tem tão pouco título nos últimos anos tem que Exato. comemorar qualquer um. Exato.
Próxima troca, 19ª troca. A troca entre Domantas Sabonis e Tyrese Haliburton. Cara, polêmica absurda, dado o contexto. Outro, né? Foi um pelo outro, Um pelo direto, outro, né? basicamente. Polêmica absurda até as finais desse ano. Eu acho que depois das finais desse ano ficou claro quem ganhou essa troca, né? Ou ainda Cara, não tá claro? Eu não sei, eu acho que ainda não está claro. Sério? Não, tá claro, assim, bem. eu não vejo quem chegar na final. Exato. Obviamente o Tyrese Haliburton também não conseguiu ganhar o título. Infelizmente ele machucou no jogo 7. Tava jogando super bem, 3 de 4 de bola de 3 em 6 minutos, 7 minutos. Mas qual jogador vocês acham melhor? Jogador por jogador. Nem assim o sucesso do time. Haliburton. É difícil, cara. Eu gosto muito de Sabonis. Eu gosto dos Sabonis individualmente, mas no coletivo não dá, não sei, cara. Eu não consigo ver. É que eu também sinto que o coletivo nunca ajudou. Eu entendo que o time busca trazer ajuda pra ele. Trouxe DeRozan, trouxe Lavine, teve o De'Aaron Fox. O time busca ajudá-lo. Mas lá dentro não parece que não, Mas tu acha a que sopa não time fica boa. Com o De'Aaron Fox, que ficou em terceiro ali Malik do Oeste. Monk. Então, eu acho time. que isso define o que foi essa troca. O Kings, quando teve uma boa posição, tipo, não conseguiu desempenhar nos playoffs. O Pacers, o quê? Foi em quarto nessa temporada. E conseguiu superar todo mundo e chegar na final da NBA. Cara, que a situação do Kings também é complicada, porque eles pegaram logo o Warriors de cara, mano. Eles deram esse azar também, e perderam em 7 jogos. Ah, com mas o você Curry pode tentando falar meter que 50 pontos. o Pacers pegou o Bucks, também é um certo rival, assim. Não, mas o Lillard tava machucado. Não, eu entendo, eu mas digo pegar o pegou o Warriors. Curry, beleza, tá, mas querendo ou não, os dois são rivalidade tipo, da própria divisão. O Pacers e o Kings já tinham travado outra série de playoff na Sabe- temporada passada. Sabe o que é interessante dessa troca? Assim, obviamente o Haliburton tava lá no Kings. E eles trocaram o Haliburton porque eles tinham o De'Aaron Fox. Né? Foi a raciocínio deles, nós já temos o De'Aaron Fox, vamos trocar o Haliburton para trazer um jogador. Mas você acha que hoje, obviamente o De'Aaron Fox tá lá no Spurs, lá em San Antonio, e você acha que deveria ter trocado o Fox? Você acha uma dupla Fox e Sabonis, ou Haliburton e Sabonis seria melhor? Cara, eu gostava do Fox Sabonis, porque o Fox nunca foi um eu sou muito playmaker. fã do Fox também. O Fox nunca foi um playmaker e o Sabonis é esse cara que consegue fazer essa função. o Tanto que o Haliburton Sabonis tem no muito time- triple-double na carreira. O Haliburton ia ser outro playmaker, aí um ia ter que tentar assumir um pouco mais da pontuação e acho que não era muito a característica Você dos acha dois na certo época. manter o Fox e trocar o Haliburton? Eu não vou criticar o que o Kings fez, porque também não foi um sucesso imediato do Pacers. Né? O Pacers construiu um time, foi atrás de um Siakam para compor esse time, já tinha o Miles Turner por lá, veio o Nembhard, veio o Nesmith. Então eu não vou criticar muito o Sacramento Kings, sabe? Mas o Pacers conseguiu realmente montar um baita time ao redor do é difícil falar ao redor do Haliburton porque ele se provou ser o franchise player nessa última corrida dos playoffs, mas desse líder do time, do armador do É um time. jogador que precisa de pessoas em volta dele Sim. pra ser o que ele é, sabe? E os Sabonis também. Sim, Sabonis também. 18º lugar, essa aqui é até desconhecida um pouco. A troca que deu a primeira escolha para o Cleveland Cavaliers e resultou em Kyrie Irving. Essa troca não era originalmente do Cleveland Cavaliers, algumas pessoas não sabem disso. Era do Clippers. O Cavs manda o Mo Williams e o Jamario Moon e recebe o Baron Davis, uma escolha de primeira rodada de 2011, que acabou se tornando o Kyrie Irving. E, mano, é o tipo de troca que se não acontecesse, talvez o LeBron não tivesse voltado, né, mano? Tipo, isso é muito pesado. Mas só que essa troca tem a cara de Clippers. Mano, eu ia falar assim, por que o Clippers... Era o Clippers antes lá do rapaz assumir. Antes de ser sério. É, Do antes Steve da Ballmer. SAF. Antes da SAF. do dias do Donald Sterling. Exatamente. Era do sujeito lá e só fazia cagada, né? Foi Porque, 2 anos assim, depois que o Clippers começa a dar uma virada de chave. Né? Você vai trocar o Mo Williams, Jamario sabe, pra receber o Mo Williams e o Jamario Moon, sabendo que você não tem um time muito competitivo. Você que troca a primeira escolha do draft. Foi a primeira escolha do draft. Tipo, cara, é a sua chance de achar um... Beleza, talvez o Kyrie não fosse o melhor prospecto que a NBA já viu. Mas, pô, ainda é a primeira escolha de um draft. Tipo, vai que esse cara sim. rende, vai. Beleza, a gente tem histórias de primeiras escolhas que foram bust, mas, cara, você tem que apostar na primeira escolha do draft. Vou usar o exemplo do Dallas agora. Cara, isso Pô, é o Dallas claro, tem um digno- time com Anthony Davis, Eu acho que Kyrie. isso pode ser talvez a pior troca, uma das piores É trocas. digno né? de investigação isso aí. Por que o Clippers começou a ser bom depois de uns anos aí? Essa porra tem muito treta aí. Mano, Mas depois de uns anos o Cavs tem um título e o Clippers não. Pois é. você vai receber o Baron Davis
e um first round pick. Mas só que a situação é que o Clippers ia continuar sendo ferrado. Ah, pelo menos melhorou um pouquinho. É. Se sujeitou a isso aí e melhorou um pouquinho depois. Eu só não entendo tem assim- uma treta aí, pô. Tô falando pra vocês. Eu só não entendo assim, pro Mo Williams. Então. É uma treta, rapaz, pra ter benefícios atrás dos bastidores. Igual, o Mo Williams foi um All-Star lá em 2008, 2009, 2010, aquela época ali. Não, jogando com o Beleza. LeBron ele tinha média de 18. É, não, ele 17. foi um All-Star. Fico pensando nisso. Porque hoje, assim, o Celtics trocou o Porzingis e nem conseguiu um first round pick pro Porzingis. E nós estamos falando de um cara que... Pois né, é, meu amigo. Sim. 17ª posição, a troca de Alex Caruso e Josh Giddey, Thunder e Bulls. Josh Giddey foi pro Bulls, Caruso foi pro Thunder. Caruso foi uma peça essencial aí no título do Thunder. Grande troca. Mano, essa foi uma baita troca. Essa foi tipo uma baita troca. Cara, Pros e- dois e- lados. e o Mas Jo- eu eu gosto gosto do de Josh Josh Giddey. Giddey. Eu ia falar Pros a mesma dois coisa. lados, pros Eu dois gosto lados. Eu acho que os dois... Eu não vou falar que o... É porque com essa troca não era talento por talento. O Josh Giddey teve problemas em Oklahoma, extra-quadro. E o agente dele quis tirar ele da cidade. Então ele, nos bastidores lá, tava pedindo pra achar uma troca pra ele, porque ele tava numa cidade onde, obviamente, tinha coisa extra-quadro ali que tava sendo uma distração, um distraction pro Josh Giddey. Mas, obviamente, o Caruso foi fundamental no título hoje, esse ano. Eu ia falar que foi mais uma troca, tipo, necessidade. Antes de trocar pro Caruso, o OKC tinha sido eliminado pelo Dallas na temporada de 24. E o Josh Giddey foi muito criticado também pra essa série. Beleza, teve os problemas extra-quadra, mas você sentia que ele era um cara que parecia que não estava conectado com o resto do time do Thunder. Era sempre ele que era atacado, tipo, na defesa. Parecia que ele era claramente o ponto fraco daquele time. Aí, beleza, teve os lances extra-quadra. O Thunder falou assim, cara, se a gente pegar um time, sei lá, como o Dallas ou como o Timberwolves que acabou indo pra final de conferência junto, a gente precisa trazer um cara de defesa, porque o Shea é nosso principal armador, a gente tem o Jalen Williams, a gente tem um Chet que vai voltar agora, tá jogando. Então a gente precisa trazer um cara pra compor elenco, um role player perfeito. Esse cara é o Caruso. E o Bulls foi pro Giddey, beleza, vamos trazer um armador, um bom armador, que é o Josh Giddey. Ele pode tentar ajudar aqui a organizar um pouco o time, vai que ele comece a evoluir cada vez mais e a gente consiga montar alguma coisa ao redor dele, né? Ter o Kobe White lá no Bulls, né? O Bulls acabou chegando só no play-in, beleza, vamos ver agora nessa temporada. O Caruso já chegou e já trouxe um impacto absurdo, tanto foi campeão já com o Thunder, mas eu acho que foi uma troca boa pros dois Eu não sei times. se essa lista é as melhores ou as piores? Melhor. Que? As melhores. Porque assim. Eu acho que essa tá muito tem baixa. melhor troca que nós passamos aí do que essa. Eu acho. Eu acho que tem Você melhor acha? e tem pior. É que, cara, Mano, eu aquela acho que do, essa aquela do lista ela Memphis tá pesando Grizzlies. muito a consequência da troca. Sim. O porque- Zach Randolph não deu um título pro Memphis Grizzlies. Sim, mas eu tô Não falando deu assim, um título. o que era o Quentin Richardson e o que era o Zach Randolph. Claro. Igual o. Por esse lado eu concordo com você. Sabe? Ó, próxima troca, 16ª posição. Cara, a troca do Cleveland Cavaliers pelo Kevin Love em 2014, que foi essencial para que aquele time se tornasse de fato competitivo, né? Já tinha o Kyrie, já tinha o LeBron. O Kevin Love vem depois, né? O Kevin Love... Perdão. O mais eu perguntei pro mais novo. Não, veio a escolha Tava do... começando a assistir NBA nessa época. O Kyrie já tava lá. Sim. Kyrie tava, mas eu acho que o Kevin Love vem depois. Vem pra somar no time que já tava com... O Kevin Love ele chega Aí o junto LeBron com o foi. LeBron, né? O Kevin Love não chega junto com o LeBron? Foi a incrível. mesma temporada. Porque Sim. é o draft, é o do Andrew Wiggins. Mas agora quem é- chega primeiro? O LeBron ou o Kevin Love? Então, Eu acho que é o LeBron. não, o LeBron vem depois, porque o Draft Night geralmente é dia 26 a 28 de junho. Aí o Free Agency é dia Julho. 1. Foi no draft, trocou Foi no Draft Night que aconteceu. Ó, Então o LeBron só foi lá porque eu já falo tinha isso. o Kevin Love, Eu já falo tinha isso, já tinha o time o pronto. Kyrie. Eu falei pro Rafa Padilha aqui, inclusive vai sair esse vídeo aí, vocês vão ver. Mas foi... Mas então, cara, troca Kyrie que já acabou tava dando o título, né? Foi a troca que deu a primeira escolha também pros Wolves, né? Gerou o Andrew Wiggins, né? E ali no Sixers, você reconhece o rapaz ali? Mano, eu não reconheço, Você sinceramente. reconhece, Marcos? Não vale a pena. Esse rosto é comum pra mim. Pera aí. Que cara é esse aí? Não, mas cara, assim, o Kevin Love, e nós tava até discutindo isso hoje, literalmente, em um programa que nós estávamos falando. Kevin Love, antes disso, cara, assim, teve uma temporada com 15 rebotes. A temporada antes de ir pro Cavs, tava com 26 pontos, 12 rebotes. Então ele realmente era um dos melhores pivôs da liga. Ala pivô, né? Posição 4. Ala pivô.
Aí ele... Depois né, ele acabou decaindo pelas lesões e tudo mais, mas naquele momento da troca ele era um grande jogador. Sim. Era uma troca de um grande jogador por uma primeira escolha. Quando ele tava bem, ele foi lá e ganhou com o Cleveland. Claro. Né? Ajudou na virada lá do 3-1. Com certeza. Achou o nome do cidadão? Não, esqueci. Nossa, nem no site saiu o nome do cidadão. Pior que não. Cara, acho que é o Paul Reed, aquele ali. O Luke Mbamute. É esse mesmo. Luke Mbamute. Ele mesmo. Luke Mbamute. Eu sabia que esse cara era um rosto conhecido. Quem ganhou a troca? Não, Cavs. com certeza essa troca aí foi ganha pelo Cavs, né? Óbvio. 15ª posição, Ai, o Lakers choca a liga e traz Luka. Eu acho que tá muito cedo pra já colocar isso como... Se fosse troca Não mais sei, que nós não chocante sabemos, assim, e se os dois não ganhar título? E se o Luka for trocado ano que vem? e voltar pra Dallas? Porque não faz sentido, eles estão colocando os rankings com meio que o que rolou depois. É que, Né? então, se essa troca aqui já tivesse resultado em algo, já estaria em primeiro, né? Não, isso que eu tô falando. Se fosse Eu as acho que é o trocas mais 15º impactantes, acho que essa seria a primeira. Ninguém esperava essa Pelo troca. ponto da dúvida, né? Eu acho que nem tem o que a gente se expandir nos comentários sobre isso aqui, porque a gente já falou disso aqui 300 mil vezes, né? Exato. Mas se o Dallas ganhar um título primeiro, o Dallas ganha essa troca? Ganha. Ou se o Lakers ganhar um título primeiro, você acha Nossa, que se ainda nenhum- ganha? O torcedor achar Ó, que não, você tá maluco. Não, então, calma aí. Porque tem impacto... Quem ganhar essa troca social. vai ser quem ganhar um título. É. Tipo, quem tiver mais título no final. Portanto, quanto. Justo. Mas, se acabar que os dois times não ganharem títulos, até pelo menos o Anthony Davis aposentar, vou falar o Anthony Davis que ele foi a peça dessa troca, o Lakers ganha porque o Luka tem mais, pelo menos 10 anos de carreira, mais ou menos, pela frente. Claro, claro. Sabe? Então, num cenário em que nenhum ganha o título, eles ficam empatados em títulos, a vantagem tá no Lakers. Se o Dallas acabar ganhando mais títulos, aí vai pro Dallas. A gente acabou te magoando aí falando dessa troca, mas agora a próxima é boa. A 14ª é a troca que levou o Jason Kidd de volta para o Dallas Mavericks em 2008. O Jason Kidd estava jogando pelo Brooklyn Nets, não, né? New Jersey Nets, na época, o nosso querido New Jersey Nets. Cara, a troca que acabou dando um título pro Dallas em 2011. Pra quem não sabe, o Jason Kidd foi draftado pelo Mavericks. Sim. Isso foi o Sim. retorno dele ao Mavericks, né? O Mavericks fez uma experiência ali com o Steve Nash, que foi bom, né? Ele teve uma boa química lá com o Dirk, mas não trouxe títulos. E voltamos e ganhou o título com base na experiência, né? Cara, eu diria que o Jason Kidd é um dos jogadores mais subestimados da história. Concordo. Ele tá na Sim, discussão de real. top 5 armadores, Sim. com certeza, né? Sim. E eu acho sim. que a galera, assim, joga ele muito pra baixo. Ele é um cara que, pô... É porque eu acho que também Ele quando é o pessoal lenda. fala do título do Dallas, fica muito beleza. O Dirk, óbvio, merece ser exaltado. Mas fala, tipo, que naquele time não tinha nenhum All-Star. E claramente, não tinha nenhum All-Star daquele ano, né? Mas, pô, o Jason Kidd é um armador All-Star. Tipo, ele foi muito bem nessa época de New Jersey o Nets. Sean Marion foi All-Star. Exato. O Tyson Chandler já foi, tipo, defensor do ano também. Então, cara, era a experiência aquele time. Aquele time foi, tipo, literalmente a experiência ganhando um título. E Com o pegou Jason Kidd, aquele com o Dirk. safado pipoqueiro também na final, né? Que tava lá no primeiro ano com o time novo e tal. Não, mas não que naquela época o Devin Harris era muito bom também. Sim, o Devin Harris. Ele foi um All-Star também. Sim, Harris não, foi o Devin All-Star. Harris, tipo, depois ele chega a voltar pra Dallas depois também. Sim. E ele é uma figura muito marcante Pô, em no Dallas, Sagno tanto que agora Diop. tipo, ele é comentarista nas Não, coisas lá de Diop é Dallas. Devin Hassel, O Diop fechou no Bobcats, se bobear. Ele tava naquele Bobcats que foi o pior da história, Keith eu Van acho. Horn. Não, o resto da troca, É. o Nets foi assaltado. Mais grande troca aí do Dallas Mavericks. Em 13º, a troca do Milwaukee Bucks por Drew Holiday. Cara, o Drew Holiday aparecendo aqui de novo, né? E mais uma vez aparecendo num cenário que ele deu um título pro time. E dá pra afirmar, o Drew Holiday deu o título pro Bucks e deu o título pro Celtics. Sim. Quando eu falo deu, não significa que foi ele sozinho, mas sem ele não daria pra A chegar lá. presença dele é muito marcante desses dois times. Exato. Mano, o Drew Holiday naquela final contra o Suns, ele jogou muito bem, mano. Assim, tem alguns jogos ali que você vê o Devin Booker ficando muito frustrado com o Drew Holiday, porque assim, o Drew Holiday é muito mais forte que ele. Não sei, ele não conseguia assim. Mas você via a frustração no rosto do Devin Booker ali, até o próprio Chris Paul também. Acho que não era o Chris Paul, né? Porque o Drew Holiday ali era. Ali era é o um cara prime Drew difícil. Holiday, né? Acho que a gente pode falar nessa época do Bucks. Acho que o lance marcante é quando ele pega a bola, Devin Booker joga a ponte aérea pro Giannis, que, meu, Exato. acho que nunca vou esquecer Um dos esse lances lance. mais humilhantes da história da NBA, com certeza. Mais marcantes, né? E acho que foi aí que o Drew Holiday, assim, ele sempre foi visto como um jogador subestimado, mas foi aí que, falaram, mano, vamos olhar para o Drew Holiday, porque ele merece ser olhado. Tipo, ele é um baita jogador, assim. Sim. E é um cara que sempre foi meio que descartado também na liga, né? É. É, Sim,
teve aquela época de Pelicans, só que aí New Orleans não é um mercado Olha, tão um grande. porém nessa troca aí pro Bucks foi que a torcida do Bucks não gostou da troca no momento, porque eles amavam o Eric Bledsoe, que foi envolvido na troca. Mas Eric Bledsoe... Então... Não, eu só tô, tipo, Não, essas sim, críticas sim. em cima dele existiam muito. Que a torcida, tipo, o Eric Bledsoe não era um jogador melhor, mas a torcida mesmo assim ficou irritada, sabe? Tipo, muito doido. Esquecendo o Eric Bledsoe em 3 jogos. Então, é porque Drew Holiday lá em New Orleans nunca foi grande na liga, então tipo, nunca fez nenhum estrago, nunca fez cócega em ninguém. Aí ele vai pro Milwaukee Bucks, a primeira chance grande que ele tem de estar com uma grande... Ele teve Anthony Davis, verdade. Mas eu diria que aquele time DeMarcus Cousins, Anthony Davis e Drew Holiday, se o Cousins não tivesse machucado e o Anthony Davis também, poderia ser um time muito Mas forte. aí também pegou o Golden State Warriors, né, de Curry, sofreu com outros times. Mas chegava não. Mas aí chega pra jogar com o Giannis, que é, top 20 jogadores da história. Cara, ele realmente só se provou. E foi uma grande troca, né? Envolveu o Pelicans, envolveu o Thunder, envolveu o Nuggets, enfim. 12ª posição, já que a gente citou o Denver Nuggets, a troca que levou Aaron Gordon do Orlando Magic pro Denver Nuggets. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode eu dizer que também foi uma troca que deu um título pro Denver Eu vou falar a real, assim, eu não Dói, né, entendo mas- o ranking dessa galera. Eu não entendo o ranking, tá meio sem critério. tá muito sem critério Eu também não tô essa achando lista. muito lógico, não. Porque assim, Por isso que é o nosso react, né? Eu acho que a gente tá reagindo, tá só comentando, a gente tem que criticar esses caras aí. Não, Vocês estão porque ficando assim- maluco, porra? não sei, assim, Não, como, mas falta critério mesmo, tipo, pô, do Luka, né? Impacto, né? É, que o a gente resultado. a gente não sabe o que deu, beleza, é os igual dois do times foram Zach eliminados. Randolph, é talento por talento. Cara, tá meio complicado. Essa aí foi a que mais me confundiu até agora. Eu acho que a do Aaron Gordon não pode ser maior do que a do Drew Holiday pro Bucks. Pô, eu até do Jamal Murray. Mano, eu falo, O acho que Jamal Murray até era mais importante, a do então, Caruso e porque- do Josh Giddey, eu acho que tá muito embaixo. Pô, os dois CBS, times... vamos melhorar isso aí. CBS. Por isso que ninguém te conhece aqui no Brasil, hein? Você faz essas listas aí. Ninguém vai ver. Nós estamos te dando mídia aí. Próxima troca, então, já que já fica aí a nossa ressalva aí pra CBS. A troca do sobre- Stephen Marbury pro Suns, é isso? Sim. Isso. Marbury foi lá pro Suns, aí naquela foi do Jersey Nets. Mas o Jason Kidd levou o Nets para 2 finais seguidas. Uma foi contra... As duas foi contra os... Não, uma foi contra os Spurs E os Lakers. e outra foi contra o Lakers, né? Que se perderam as duas, eu acho que a segunda foi para 7 jogos, perderam os Spurs em 7 jogos. Aí o Lakers varreram eles, né? Foi 4-0 lá. Não, a do Lakers foi assim, eles chegaram na final, mas passaram anos-luz de distância do título. Não, foi muito... Basicamente, né? Foi o Lakers, assim... Pô, eu lembro que tinha o Todd McCulloch. Depois vocês olhem, coloca na edição, editor. Todd McCulloch É muito bom ter um tentando- velho aqui pra falar sobre essas coisas, porque eu não lembro de nada disso aí. tentando era nem nascido marcar o nessa Shaq. Inglaterra, pô. Não era nem nascido nessa época. Mas isso que eu tô falando, assim, essa não liderou a nenhum título, então não faz sentido, essa lista não faz sentido nenhum. Melhorem o CBS, por favor. Critiquem aí nos comentários, por favor, façam críticas a essa CBS. lista. Ó, 10ª posição, a troca que levou o James Harden para o Rockets em Qual é a 2012. posição? Desculpa. 10ª posição. 10ª posição. Em 2012, né, o Thunder tinha o James Harden ali no banco, não ia ser uma das principais peças, ele falou, vamos trocar esse maluco aqui. Ele tá querendo muito protagonismo, vamos mandar embora. Receberam Kevin Martin, Jeremy Lamb, 2 escolhas de primeira rodada, que acabou virando Steve Adams, e uma escolha de segunda rodada. Cara, eu vou te falar uma coisa, o Thunder teria sido campeão se não fizesse essa troca. Essa troca foi feita quando mesmo? 12. 12. Foi Literalmente depois da primeira final. O ano O depois... Harden era bem novo mesmo. Mas assim, já se tinha a ideia do potencial do Harden. Não... Ele foi o terceiro maior cestinho do time, Exato. vindo do banco. Exato, Sim. já se tinha Era o ideia. KD, o Westbrook Ele e tinha mais minutos do que o Cephalosha, que era o titular, né? Então, assim, já se tinha noção de quem seria o James Harden, sim. Talvez não, segundo, terceiro melhor arremessador da história, talvez não. Mas já se tinha noção, né, cara? Eu acho que foi uma troca bem equivocada aí do nosso querido Oklahoma City também. Talvez se precipitou um pouco, né? Se tenta mais uma vez com o Harden ali, junto com o KD, com o Westbrook. Eu só não sei... Exato. Por que não tentar mais uma, 2 temporadas? Você tá com Você tem um time muito Gestão de novo. vestiário, moleque de foi 22, Gestão de 20. vestiário, mano. Não sei. O Harden queria sair, eu acho. Foi isso. E naquela época o Westbrook tava muito acima do Harden. Muito. Mas, não sei, cara, assim, se eu fosse a galera do Thunder, eu falei, cara, nós temos 3 estrelas aqui. É muito raro você draftar 3 estrelas. Quantos times fazem isso hoje? É muito raro, muito raro. Então, assim, pra mim foi o caso do OKC agora. Exato. Acabou Exato. conseguindo de volta, tipo, 3 estrelas assim e agora tá pois conquistando é. o título.
Essa outra troca aí que não levou a Nem que o título Shea não nenhum, foi, né? Não sim, levou a não lugar foi escolha, nenhum. mas trouxe um moleque novo aí. Nono lugar, a troca que levou o Rasheed Wallace para o Detroit Pistons. Você que é velho, Marcos, comenta isso aí. Então, o Rasheed Wallace, ele tava jogando lá no Hawks, no Atlanta Hawks. Eles fizeram um three-way trade. E obviamente todo mundo sabe que depois disso, 2004, o Rasheed ganhou um título com o Detroit. Foi pra final no ano seguinte também, perdeu os 7 jogos pro Spurs. Então, 2 finais que o Rasheed participou, em Detroit, né? Cara, eu era muito fã do Rasheed Wallace desde a época do Blazers. Era um cara que eu acho que é super, um outro subestimado naquela época. Se você perguntar, igual o Kevin Garnett, fala que o Rasheed Wallace era mais difícil de marcar ele do que o Tim Duncan. Era mais difícil marcar o Rasheed Wallace do que o Dirk, Tim Duncan. Que falava assim, o Rasheed Wallace tinha um arremesso muito bom, assim, teve, né, o trabalho de pés muito bom. Mas o Rasheed Wallace, uma das lendas aí. Mike James também, era um jogador bom. Ele até foi... Ele jogou no Knicks também. Jogou. Mike James. Jogou no Celtics também. E... Preciso lembrar dessa porra, rapaz. Oitava posição. Quer falar mais alguma coisa, Marcos? Rasheed Wallace e the man, bro, let's get it. Jogou no Knicks essa também. troca foi boa pro Jogou no Celtics? Knicks, jogou no... Essa troca foi boa pro Celtics? Não tem ninguém bom ali, não. Quem resultou aquela primeira escolha do draft ali de vocês? Qual o ano? 2004. 2004? Sei lá. Oitava posição, a troca que levou o Anthony Davis para o Lakers. Agora sim eles estão entendendo como é que tem que ser feita uma lista, né? Agora eles estão privilegiando o impacto de título. Essa troca, gente, foi boa para os dois lados, na minha opinião, tá? Já vou adiantar. O Pelicans recebeu muitos jogadores ali úteis, que é um time como o Pelicans O faz. Lonzo, Hart. O Julius Lonzo, Randle também. Julius Randle, Hart. Então, era um time... Eles receberam algumas peças legais ali, que dava pra fazer alguma coisa se o Zion tivesse ficado saudável. Acabou que não aconteceu. O Lakers recebeu um jogador que, mano, deu um título pra eles. E vai dar um título pra vocês também. Tomara. Junto com outra peça nova, que é o Cooper Flag. Mas eu acho que também foi uma boa pra justamente Andrew Wiggins, próprio Josh Hart, conseguirem se estabelecer, né, como, pô, o Andrew Wiggins chega perto de ser um All-Star quando ele tá saudável. Ele tem esse potencial de ser All-Star, falta ficar saudável, que é um fator importante na NBA hoje. O Josh Hart virou um dos melhores jogadores de cotação agora no New York Knicks. O Lonzo Ball, a gente tá com boa expectativa pra ele no Cavs, né? Mas realmente, o Lakers conseguiu os melhores talentos, os melhores pivôs da NBA. Talvez o melhor pivô da NBA lá na época de 19, 20. Eu tô tendo muita dificuldade de, assim, entender essa lista, porque, assim... Se você vê perguntando qual foi o critério. Disclaimer. Porque, assim, de talento, essa troca não foi tão ruim pros dois lados. É porque eu acho que o Brandon Ingram foi um All-Star. Sim. O Josh Hart, Julius Randle, Lonzo, tinha muito talento. Sim, mas ele indo ganharia pro um título com essa galera? Eu questiono sobre isso também. Tipo, às vezes eu questiono que talvez não precisasse fazer esse movimento pelo Anthony Davis. Mas ao mesmo tempo eu olho pro que eles tinham e falo, pô, eles ganharam um título com o Anthony Davis, eles não iam chegar a lugar nenhum. Não, foi uma troca muito boa pro Lakers. Igual o Lakers acertou muito trazendo o Anthony Davis pra eles. Mas eu não acho que o que o Pelicans recebeu foi muito ruim. Não. Igual eu olho pra última troca, igual o Rasheed Wallace era um cara calibre All-Star. Mas, aí o resto dos jogadores não tinha nada a ver, sabe assim? Então... Sim, mas eu acho que a lógica deles é a troca para o Lakers. Foi uma das melhores trocas da história. A troca pelo Anthony Davis deu o título pro Lakers, logo essa troca é a oitava melhor do século. Tipo isso. Na sétima posição, inclusive, é algo que prova o que eu tô achando aqui, que é a troca do Heat pelo Shaquille O'Neal em 2004. Essa você pode explicar melhor porque você era vivo, né? Cara, é outra troca que eu não acho que foi tão ruim, porque o Lamar Odom também ajudou o Lakers a ganhar 2 títulos. Que ruim, são as melhores trocas. Agora já tá no top 10 das melhores trocas do século. Mas melhor pra quem? CBS. Mas essa troca foi bom pros dois lados. Então mas a outras não era, porra. Então por isso que eu tô falando. Ele tava em 20º! Ah! Tá, realmente foi, né, o Shaq brigou com o Kobe. Todo mundo sabe disso. Sim. 2004, Pistons ganhou do Lakers na final. Foi depois que o Lakers trouxeram o Gary Payton e o Karl Malone. Shaq e Kobe tretaram. Os dois queriam ser o Super-Homem ou o Batman, não sei, né? Ninguém queria ser o Robin. Shaq ia sair. Trouxeram o Lamar Odom, que estava no Miami Heat.
Shaq foi lá em 2006, ganhou o título com Dwayne Wade. E depois o Lamar Odom também estava no time back-to-back 2009, 2010 com o Lakers. Cara, acho que acaba que isso é a definição de uma boa troca. Obviamente, se você olha só os nomes dos jogadores, o do Shaq tem muito mais impacto do que o do Lamar Odom. Mas resultou em títulos para os dois lados, entendeu? Eu só tô falando, por que Zach Randolph e Quentin Richardson estão nessa lista? Sim. Aí nós temos uma troca que é bom pros dois lados. Porque é a lista de melhores trocas, Marcos! Mas é diferente, porque essa troca é boa pros dois lados, não sei. Mas ela tá acima! Você teria que questionar se a do Zach Randolph tivesse em sétima e essa tivesse em 20ª. Agora vai ter. Eu garanto que a troca do Celtics com o Nets vai estar nessa lista. E não foi bom pros dois lados. Vamos ver. Mas não é pros dois lados. É pro time que fez a troca. Até agora não tô entendendo. Vambora, próximo. Eu vou te jogar no chão, Marcos. Eu vou te jogar no chão. A troca que levou o Chris Paul para o Clippers. Em 2011, 2012 ali, que teve aquela polêmica com o Lakers, de que ele ia jogar no Lakers, não ia. Ainda foi pra Los Angeles. O Chris Paul forçou essa troca, né? O Chris Paul forçou essa troca, queria sair, achou o Lakers pra ser, né, o novo destino dele, não deu certo, a NBA vetou, né, qual que era o GM? Do Lakers? David Stern, né, que vetou. GM não, o Commissioner. Commissioner. David Stern vetou e falou assim, você vai pro time B de Los Angeles. Claramente um marketing aí, por quê? Porque o Clippers tinha mandado a primeira escolha pelo Mo Williams, gente. Vocês são bobos, né? Eu nasci ontem. Porra! NBA, pô, pera aí, né? Claramente isso aí foi uma bonificação pela cagada que o Clippers fez 2 anos antes. Tá na cara, na minha opinião. Essa troca é muito ruim pro Hornets, mano. Tá na cara! Mano, Eric Foi Gordon... armado! Mano, sem condições. Eric Gordon... O Eric Gordon é baller, pô. Baller. Não é assim que fala? Baller. Baller. Chris Kaman teve umas temporadas interessantes ali. Não, mas não. E, cara, não foi o Charlotte Hornets, foi o Pelicans, né, na época. Que teve a troca do... Ninguém sabe mais quem é quem. Mas você tá falando de um jogador que é top 5 armadores da história. E naquela época, mano, assim, isso foi em que, 2013? 11, 12. Por aí. Chris Paul já era um dos melhores armadores da liga. Sim, Pois é. Não, tá na cara que isso aí foi a bonificação. Faz sentido nenhum. Faz sentido A nenhum. gente já entendeu o que aconteceu aqui, né, Marco? Uma treta disso. Mesma razão que o Dallas Mavericks tá com a primeira escolha isso. nessa temporada. E agora a gente tá chegando no top 5, hein? Uma palavra começa com M e termina com áfia. Entramos no top 5 quando o Kawhi Leonard foi para o Toronto Raptors. Cara, o verdadeiro perdedor dessa troca foi só o DeMar DeRozan. Literalmente. Pior que né? Porque ele podia estar no Spurs até hoje ali, sendo o mentor dos caras, talvez. Foi trocado pro Chicago. Foi trocado pro O problema é Chicago. que o cara jogou bem no Spurs, tipo, tinha um encaixe legal ali no Spurs, só que... Vai ter aquele 10º que ele busca todo ano, né? O 10º lugar. Sim. Aquele 10º Até usando a lugar, camisa, né? O 10 aí. Aí, o 10, Camisa ó. 10. Mas é que, pô, imagina você sai do time que você é talvez um dos... Vou falar segundo, porque tem o Kyle Lowry aí, primeiro, segundo maior jogador da história. Você sai do time, na temporada seguinte esse time ganha o título. Com o cara que acabou de trocar. Então, tipo, o verdadeiro perdedor aí foi o DeMar DeRozan. Tentando, perdendo. Sofreu com o LeBron, aí chega lá um cara e ganha. Não, grande troca com certeza. 4º lugar, Kevin Garnett no Celtics. E aí, Marcos, o que você... Você era vivo, né, nessa época já? Eu era vivo, eu tinha 17 anos quando aconteceu essa troca. Então não tava bebendo na faculdade, tava bebendo na escola. No ensino né? médio. Eu tava em high school parties. Projeto X, Marcos. Good times. Cara, eu lembro quando essa troca aconteceu, mano, eu fiquei muito feliz, mano. Eu tava assim, foda-se o Ryan Gomes, foda-se o Gerald Green, Al Jefferson, foda-se o Theo O'Reilly. Eu tava nem aí pra Sebastian Telfair. Eu falei, pô, joga ele, você pode ter todo mundo. O Lucky pode ir pra lá também. Sobre o Telfair. Sebastian Telfair. Sebastian Telfair ou Stephen Curry? Quem será melhor? Lembra dessa manchete? Sim. Só o tempo. Em 2009 teve essa manchete. Ninguém sabe quem vai ser melhor. O futuro da liga, Stephen Telfair e Stephen Curry. Sebastian. Coitado do cara. Kevin Garnett nessa época era um dos melhores defensores, melhores jogadores, né, da história, mano. Sim. Naquela época ali. Pô, E então... acabou ganhando um título com vocês, né? Então... É aquilo que a gente fala, ganhar título com o Celtics é difícil. Teria ganhado 2 se ele não machucou em 2009. Que pena. Fato. Próxima! A troca que levou o Paul Pierce para o Brooklyn Nets
Mas é isso que eu tô falando, essa lista não tem critério nenhum. Ah, eu acho que tem sim, mano. Tem Essa aí tá no top 3 trocas da história. O que o Celtics fez naquela noite foi histórico. Eu lembro da forma que todo mundo reagiu, tipo, caraca, mano, o que vai acontecer agora? Que loucura, o Celtics virou nada. E 10 anos depois vocês conseguiram um título por consequência daquela troca, mano. Então, foi a troca, acho justo. as escolhas foram... E é bom deixar claro que foi também importante pro Nets essa troca, porque o Paul Pierce e Kevin Garnett ali ajudaram muito a crescer o time ali naquele momento de mudança pra Brooklyn, né? Mas eles foram a muito ruins, né? popularidade. Mas assim, Mais ou menos, eles passaram ali, chegaram em... aquele time do Nets foi um dos maiores busts de todos os tempos. Você foi, tinha mas o é que- Joe Johnson, você tinha o Deron Williams, que era muito bom na época, KG, o Jason Terry e o Paul Pierce. E não Mas conseguiram... muito velho também, né? Eu acho que é isso. Esse time do Nets, cara, ele não era pra ganhar. Ele era pra fazer o time se Existir, estabelecer existir. em Nova York, né, mano? Porque, pô, tá chegando numa cidade que já é dominada pelo Knicks, depois de anos, né? Afastado jogando em New Parece um Jersey. pouco o que aconteceu com o Chris Paul quando ele foi pro Clippers. Montou o Isso. Lob City pra falar, vamos Isso. rivalizar um pouco com o Lakers. Foi o Brooklyn Nets chegando com o E isso Paul Pierce aconteceu, tudo. mano, porque desde o dia que o Nets pisou em Nova York, a torcida do Knicks odeia o Nets por causa disso. Sim. Por causa do Paul Pierce lá, por causa do Kevin Garnett. A gente não tava vendo o Nets ali, a gente tava vendo os caras que a gente odiava no Ex-Celtics, Celtics, tá ligado? Que já era rival, virou ainda mais rival. entendeu? Isso. Então eu acho que acabou sendo importante pro Nets da sua forma. E cara, eles E trouxeram... o Celtics nem se fala, né? É isso, assim, o Nets tava aquela... Vamos pro tudo ou nada. Agora já somos ruins, já fomos ruins. Já tem mais de 10 anos que nós não somos relevantes. Né, que era até quando eles foram pra final com o Kenny Martin e o Jason Kidd lá. E resultou em Jaylen Brown e Jason Tatum. Então tá aí, terceira maior troca do século. Né? No caso, eu tô falando toda da história, mas não é do século. É que a minha história começou em 98. Então, da minha história é essa aí. Tá ligado? sim. Em segundo lugar, a troca que levou o Paul Gasol para o Lakers, em 2008. Troca de irmãos aí, né? Troca de irmãos, muita gente não lembra disso, né? Que realmente é os dois irmãos sendo trocados. Cara, o Marc Gasol, é interessante porque o Marc Gasol era um jogador bom também. Sim. Então, essa troca é uma troca que eu vejo foi bom pros dois lados. Claro. Que é E o muito- Gasol virou um ídolo absurdo do Grizzlies, né? Sim. Chegou a ser defensor do Claro, ano também, A né? camisa ele é aposentado lá. Deve ser. Se não for, tem que ser. Aposentem. Vocês não tem história nenhuma. Vai ignorar que vocês Não, têm. Mas ele tá aposentado lá. Aí, obviamente, o Paul Gasol. levou 2 títulos aí pro Lakers. Foi fundamental também contra o Lakers, o Celtics em 2010. Ele já subiu o pau lá? Ele subiu pra lá. E aposentou a carreira a camisa do Paul. Paul tá lá no, lá no alto. Paul tá lá no alto em Los Angeles. Mas, então, por isso que eu tô criticando essa lista, porque essa troca pra mim foi bom pros dois lados. Ah, cara, é isso que eu tô entrando com você. Eu acho que a terceira também acabou sendo boa pros dois lados, do seu jeito. Do Nets? Cara, porque o Nets precisava se estabelecer. Eles trouxeram os jogadores pra criar um pouco de identidade assim pra eles, pra já Mas dar um se eles rosto fossem pra esses picks franquia. aí, talvez eles escolhessem o Tatum e o Brown e eles fossem embora 2 anos depois. Tá ligado? E o time ia continuar sendo esse Eu sou desconhecido. hater dessa lista inteira. Bom. Não, eu discordo boa parte dela, mas essas últimas assim eu tô entendendo um pouco mais, assim. Esse top 10 esclareceu um pouco mais, eu acho, cara. Na primeira posição, vocês já sabem qual vai estar. Achei. Shea por Paul George. Cara, na época essa troca parecia que o Clippers roubou o Thunder. Porque, acha? Não, na época, quando foi feita, eu não critico o Steve Ballmer e o Clippers por fazerem essa troca, porque você tinha o Paul George foi terceiro em MVP, ele era um two-way player. Ele e o Kawhi Leonard, se você pensar assim, pô, nós vamos ter o Kawhi na 4 e o Paul na 3 e vice-versa, né? Os dois podem meio que mudar isso. Os dois jogam bem no lado ofensivo, os dois jogam bem no lado defensivo. Os dois caras são de Los Angeles. Então, assim, eu não culpo eles. E o Shea, naquela época, tinha uma média de 10 pontos por jogo. Não, a primeira temporada dele. Foi a primeira temporada dele. Então, você não sabia que ele ia virar o Shea que ele é hoje. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje Pensando de uma forma hoje mais é fácil... Não, meu ponto final é, hoje é fácil falar que essa foi a pior troca Mas da vamos história. colocar uma coisa aqui. Pega um jogador que bateu um top 5 de MVPs, mas não é exatamente um top 5 da liga, que era o caso do Paul George. Ele não era top 5 da liga em 2020. Não é. Cara, naquela a temporada. galera amava ele, mano. Ah, mano, amava, mas pô, tinha o LeBron, tinha o Curry, tinha o Durant, tinha o Kawhi. Só aí eu já tenho O 4. Harden, Westbrook. Entendeu? Ele não era top 5 da liga. Eu tô pensando num jogador que bate um Anthony Edwards da vida. Não é que ele ainda é novo. Eu tô tentando achar um comparativo bom. O meu ponto é,
que não é mais sustentável fazer esse tipo de troca, independente de quem você esteja buscando no mercado. Independente de quem você busque no mercado, mano. Não faz sentido. A não ser que você esteja falando de um Giannis Antetokounmpo, talvez, o Nikola Jokic. Eu acho que são os únicos dois que justificariam uma troca dessas hoje. Vocês entendem por onde eu tô indo? O próprio Shea, você não... Não. Você Isso acha que tudo, mandar um caminhão de picks e jogadores... Cara, o vocês Shea pode se acabaram de machucar. fazer isso com o Mikal Bridges. A gente é maluco. Tá. A gente é maluco. Justo. Ah, o próprio Magic, né, com o Desmond Bain agora. Magic. Maluquice, gente. Não, Magic Desculpa. Desmond Bain, esse aí é insano também. Eu acho que não tem lógica hoje na NBA você mandar picks, um caminhão de picks, um caminhão de jogadores por um jogador só, cara. Cara, esse cara pode se machucar no primeiro treino dele e ficar de fora uma temporada inteira e nunca mais voltar a ser o mesmo. A gente vive numa liga que, cara, lesões graves assim estão ficando cada vez mais recorrentes. Por esse lado, eu critico mesmo assim, cara. Mesmo entendendo que tinha lógica na época, o tempo provou que não é mais sustentável esse tipo de troca. Sim. Sim, E sim. uma dessas picks também virou o Jalen Williams, o J-Dub, Sim. né? Então Tem você toda tem essa o consequência. J-Dub e o Shea veio desse trade. Mas você coloca a culpa no Steve Ballmer e o Clippers por fazer essa troca? Não, porque na época ainda era Não, comum. é. Mas isso que eu tô falando, assim, na época você tinha o calouro de marcando 10 pontos por jogo, o Shea. 5 escolhas, você ia trazer o Kawhi e você pensar, pô, eu vou pegar o Paul George, que for, né, terceiro em MVP, pra fazer a dupla com o Kawhi. Eu não culpo eles por fazer Não, isso. em 2019, pensar dessa forma era ok. E era Não, isso que eu tô normal, falando, assim, né? olhando pra trás agora, é fácil você falar assim, pô, que troca absurda. Lista terrível, Mas aí, gente, sem O critério que nessa vocês porra. acharam dessa lista? Você já Eu começou. já tô falando que é terrível, eu faço uma lista melhor em 6 segundos. Vamos fazer a nossa lista de tudo? Vamos fazer, De a gente tem tudo? que começar, vamos parar de Cri- reagir a dos outros, vamos fazer a nossa. Criticar, aí A fazer nossa lista. a parte 2. A primeira é Oh. criticar, parte 2, a Eu nossa. adoro ver nossos Pra ser mais criticado ainda. Não, eu adoro criticar o que eu falo. Porque eu adoro criticar as coisas, entendeu? Às vezes eu assisto meus vídeos e eu falo, cara, que merda que esse moleque tá falando. Vai ser assim, vamos fazer uma lista e criticar a lista que a gente fizer. O que vocês acham? Eu gosto. É legal, eu gosto. interessante, interessante. Mas aí, gente... Fala aí, comenta aí nos comentários qual lista vocês querem ver que nós fazemos. Que nós Perfeito. fazemos. Nós E faremos. deixa eu comentar aí, qual é o maior absurdo dessa lista? Qual é o maior absurdo que a gente falou aqui? Pra vocês, qual foi a troca mais absurda de todas aí? Você acha que é essa? Cara, mano. Igual eu falei assim, eu não Pô. culpo essa troca aí muito. Cara, mas o futuro tem que determinar, né? A gente já tem um Não, resultado. né? aquela primeira escolha pro Mo Williams é bizarro. É, acho que essa daí... Teve a mutreta que permitiu Cara, isso aí bizarro. acontecer depois. Qual troca é mais bizarra? Essa ou o Luka pro AD? Essa. Eu não sei, mano, porque assim... Cara, olha só. É que essas já tinha um certo planejamento por trás, o Kawhi já tava querendo jogar com o Paul George, né? Meu, o Luka e o KD foi assim, mano, tá todo mundo dormindo, chega o chance do nada, mano, beleza, o Dallas tá se livrando do Luka, vai trazer o AD, pronto, todo mundo caos. Caos. Por esse lado é foda. Mas, cara, é o que eu tô falando, assim, eu boto meu pensamento de hoje, sabe? O que hoje você precisa fazer pra um time ser campeão. É o oposto do que o Clippers fez ali. Seja por Kawhi, seja por Paul George, é o oposto, mano. Não é mais assim que se ganha. Tanto que a gente falou, a gente tava vendo muito como o Pacers chegou na final desse ano. Pô, montou um time redondinho. O Haliburton foi o cara que pegou a bola na mão, foi decisivo. O Siakam também foi muito consistente ao longo de toda dessa corrida até as finais, né? E tipo, beleza, não é um super time esse do Pacers, entendeu? O do Thunder, mas ele é eu um acho que- excelente time, mas dá pra considerar um super time já? É engraçado, porque quando nós vimos essa troca, né, que foi 5 escolhas, Shea mais 5 escolhas, aí nós falamos assim, um time vai aprender com essa troca, não fazer isso. Aí depois você tem o Gobert com 5 escolhas. Aí você tem o Mikal Bridges com 5 escolhas. Tem esse ano o Desmond Bain com 4 escolhas. Então, times ainda estão tão desesperados Pois é. pra você pensar assim, pô, beleza, foi o Paul George pra 5 escolhas. É, por esse lado, realmente. E o Desmond Bain, que é muito pior que o Paul George, por 4 escolhas. É, isso é verdade. Então é isso, rapaziada. Até o próximo Resenha do Camisa. Peace. Peace.